Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Coisa boa. Nós vamos agora então falar sobre a lição de número 8 da nossa revista, cujo tema está aí lançado à frente de vocês: comprometidos com a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos então debruçar nesse assunto e vamos ver aqui o que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Eu confesso aos irmãos que já ministrei tantas vezes aqui, tantos temas diferentes, tantos temas variados, muitos assuntos que foram abordados, mas eu confesso, pastor Carlos, que essa lição, eu fiquei muito feliz e me sinto muito honrado de poder estar ministrando ela aqui. Parece que tudo que a gente vê ao longo da vida cristã se resume na lição de hoje, pela simples razão: hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, um estudo sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E a Bíblia, desde o primeiro versículo até o último versículo dela, ela é absolutamente cristocêntrica. Toda a palavra de Deus, ela converge para uma única coisa, para a pessoa de Jesus Cristo e pelo plano de Deus que utilizou da pessoa de seu Filho para resgatar a humanidade. E quando nós então temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de estudar algo que é absolutamente cristocêntrico, tudo se resume em uma única coisa: Jesus Cristo é o centro de tudo aquilo que a palavra de Deus precisa dizer para mim e para você. Então é um privilégio para nós nesta manhã termos esta oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, entender o porquê que a gente tem que ter compromisso com ela. Eu me debrucei, eu pensei muito sobre esta frase: comprometidos com a palavra de Deus. O que é um comprometimento? Compromisso é uma obrigação, é uma responsabilidade, é um encargo que nós temos. Então a lição de hoje, o objetivo dela é nós sairmos daqui com esse encargo, com esse compromisso, com essa consciência da importância de nós levarmos a sério a palavra de Deus. Será que você consegue entender a importância de ter compromisso com a palavra de Deus? Será que você entende a abrangência e a extensão dessa frase, de você ter um compromisso com a palavra de Deus? Nós temos compromissos, meus irmãos, em várias áreas das nossas vidas: obrigações do dia a dia, obrigações com a família, obrigações dentro da sociedade, você como cidadão. Mas nós vamos ver nesta manhã que nós temos também obrigações para com a igreja do Senhor, para com a palavra de Deus. E eu já quero começar mostrando para vocês aqui em que nível de desafio nos está sendo proposto nesta manhã. Eu já quero começar a nossa aula aqui, lá em cima, para mostrar para vocês qual é o nível da importância do comprometimento com a palavra de Deus. Preste atenção aqui. Você hoje, nesta manhã, você está sendo desafiado a ter um compromisso com algo que é considerado um manual de instruções para a sua vida e que vai te ensinar a ser bem-sucedido. Muitas vezes a gente corre de um lado, corre para o outro, quebra a cabeça de um lado, quebra a cabeça do outro, procurando achar o caminho certo, uma solução certa para a nossa vida, e nós nos esquecemos que nós temos ao nosso inteiro dispor, ao nosso total acesso, o manual que vai nos ensinar
tudo que a gente precisa saber em nossas vidas. Marcos, aonde que a gente então começa na palavra de Deus confirmando isso? Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte, escute aqui: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus nos diz então e nos exorta a estarmos constantemente meditando na palavra dele, a fim de que nós possamos prosperar em nossos caminhos e em tudo que fizermos seremos bem-sucedidos. Então, é importante que nós tenhamos a responsabilidade de ter compromisso com a palavra de Deus, porque ele é o nosso manual de instruções para toda a vida. Amém, igreja? Tem mais. Você nesta manhã, você está sendo desafiado a ter um compromisso com algo que saiu da boca de Jesus e ele mesmo chamou e denominou de a palavra de Deus. Então, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele proferiu palavras, ele proferiu a frase, a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, Deus fala através das Escrituras. Foi Jesus quem fez esta afirmação. E se foi Jesus quem afirmou, nós temos que confirmar dentro dos nossos corações. Aonde que Jesus falou isso? Lá em Marcos capítulo 7, no contexto que os fariseus interrogaram o mestre, dizendo o seguinte, perguntando para ele: Jesus, você não acha que está errado os seus discípulos, os seus apóstolos, irem para as refeições com as mãos sujas? Porque eles tinham o hábito de lavar as mãos. Era um hábito regular, que inclusive era sinal de impureza uma pessoa que ia almoçar, ia ter uma refeição e não lavasse as mãos. E então Jesus, respondendo e conhecendo o coração dos escribas e dos fariseus, Jesus disse assim para eles, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição, que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas coisas semelhantes. Ou seja, Jesus confronta o escriba, Jesus confronta o fariseu, dizendo o seguinte: olha, vocês mesmos estão tornando inválido aquilo que vocês mesmos professam. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus é quem define e Jesus é quem declara que a palavra de Deus é a própria manifestação do Deus vivo. E tem mais aqui motivos para a gente entender dessa importância. Você hoje, nesta manhã, está sendo desafiado a ter um compromisso com algo que certamente será uma das ferramentas para você utilizar para vencer o inimigo. Sabe por que eu estou afirmando isso para vocês? Porque o próprio Jesus assim utilizou a palavra de Deus para repelir a ação do inimigo. Lembram da história de Jesus quando foi orar no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, que o inimigo, que Satanás apresenta-se diante dele, e o desafia e o afronta, em uma determinada resposta, especificamente lá em Lucas 4:4, o Senhor Jesus responde para ele assim, está escrito, mas Jesus lhe respondeu, dirigindo a Satanás, está escrito, o ser humano não viverá só de pão.
Ou seja, Jesus combate o mal, Jesus repele a presença do diabo, Jesus expulsa a presença do inimigo, simplesmente declarando que a palavra de Deus afirma que não só de pão viverá o homem. Ou seja, o que eu quero te dizer nessa manhã? Você tem em suas mãos o pleno acesso de declarar o texto da palavra de Deus, e este texto, assim como teve poder nas mãos de Jesus, no momento em que Jesus utilizou, ele nos ensinou e nos exorta a utilizarmos a palavra de Deus como um poderoso instrumento para expulsar a presença do inimigo diante da nossa frente. É isso que você tem, é esse o desafio dessa manhã, você sair daqui poderoso, abastecido pelo poder da palavra do Senhor, para você ter mais força de vencer as coisas que tem pela frente, que o inimigo pode colocar na sua frente. E tem mais, olha que coisa maravilhosa aqui. Você hoje, nessa manhã, você está sendo desafiado a ter um compromisso, você está sendo convidado, nesta manhã, a ter um acesso, preste atenção aqui, você está sendo desafiado a receber na sua mão, você está sendo desafiado a manusear em suas mãos um instrumento de guerra que está nas mãos do Espírito Santo. Eu já vou explicar isso para vocês. Vamos fazer o seguinte, imagina aí, da forma como você quiser imaginar, você tendo um encontro com a pessoa do Espírito Santo. Tá certo? Imagina aí, uma coisa individual, pessoal sua. Você tem um encontro com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um instrumento de guerra nas suas mãos. Este instrumento de guerra se chama uma espada. O Espírito Santo tem uma espada nas suas mãos. E você está na presença do Espírito Santo, e você vai dialogar com o Espírito Santo, e você olha aquela coisa maravilhosa, aquela majestade dele, com a espada na mão, e você fala para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, será que eu poderia tocar nesta espada? Será que eu poderia sentir essa espada nas minhas mãos? Será que eu poderia ter esta experiência? Aí viria o Espírito Santo dizendo para você assim: você não só pode ter acesso, você não só pode tocar nesta espada, como esta espada também está disponível para você utilizada no seu dia a dia. Sabe onde que está dizendo isso, meu irmão? Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, que fala o seguinte, que nos exortam a quê? Usem também o capacete da salvação, e agora escute, e a espada do Espírito, vírgula, que é a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Nós podemos ter ao nosso total acesso e nosso total uso a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se eu encerrasse a lição aqui agora, nós já poderíamos ir embora plenamente abastecidos, alimentados, com o nosso tanque de combustível lá no 100%, porque nós estamos saindo daqui sabendo que a espada que está nas mãos do Espírito Santo é a palavra de Deus, e que pela graça de Jesus Cristo nós temos o pleno acesso a ela. Glória a Deus, aleluia por isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela tem uma inspiração divina. Tudo que está escrito nas Escrituras não é psicografia de nenhum homem, não é nenhuma invenção, não é nenhum pensamento de um homem da carne. As Escrituras são obras absolutamente divinas, onde que a palavra de Deus, ela nunca erra. Um dos atributos da palavra de Deus é que ela é inerrante, é que ela não erra.
E deixa eu te falar uma coisa, já foi lido aqui no início como texto áureo, mas eu preciso frisar aqui para a igreja. Por que ela está apta, então, a ser o nosso manual de instruções? Segundo ao Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Escute isso, por favor. Abra o seu coração, abra sua mente para ouvir o que a palavra de Deus nos diz nesta manhã. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, então nesta manhã, você está sendo verdadeiramente desafiado a ter um compromisso com algo que certamente será uma das ferramentas para você vencer o inimigo. Eu quero ler um versículo aqui, eu quero deixar registrado um versículo aqui, que na minha opinião, é um dos versículos que mais me provoca o pensamento, mais me provoca assim a reflexão, de tão profundo que é este versículo, que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha só o poder que você tem nas mãos aí. A palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar vidas. Como? Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração do homem. Glória a Deus. Essa palavra, que um dia nos foi dada de graça, pela misericórdia do Senhor, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, esta palavra, ela tem tanto poder, ao ponto de dividir algo que é absolutamente inimaginável à mente do homem. Ou se alguém aqui conseguir mensurar isso, por favor, no final da lição, venha me ensinar, venha me explicar como que a gente consegue dividir a alma do espírito. Como que seria isso? Porque nós estamos falando aqui de bens imateriais, mas a palavra de Deus, ela é tão profunda, ela é tão perfeita e ela é tão precisa que chega ao ponto de sondar o coração do homem e poder dividir a alma do espírito. Que coisa maravilhosa, querida igreja, que eu e você temos de nos deleitar com essa oportunidade tão singular. E o que é que nós, como cristãos, devemos defender? Nós devemos defender, a princípio, que a palavra de Deus, ela é inspiração e ela decorre da própria natureza e da própria essência de Deus. Que a palavra de Deus, ela não erra, ela é inerrante. E que, acima de tudo, ela é a nossa única regra de fé e prática para a nossa vida cristã. Olha, isso é tão sério, isso é tão profundo para a nossa vida espiritual, que quando nós temos os nossos olhos espirituais abertos para a profundidade, a importância das Escrituras, meu irmão, não é qualquer coisa que a gente escuta que vai nos afetar, não é qualquer louvor que entra nos nossos ouvidos que vai fazer com que a gente saia da realidade e fique aí flutuando nas ondas aí de coisas que não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma, não tem conexão nenhuma com as coisas de Deus.
O que eu quero dizer para você com isso? É que em todas as situações que nós vivemos, todas as experiências que você vive na sua vida espiritual, você quer ter uma prova de que você está no caminho certo? Tire a prova na Bíblia, meus irmãos. Examine as Escrituras. É examinando as Escrituras que a gente vai saber se a gente está no caminho certo ou se a gente está no caminho errado, se nós estamos contrariando um preceito vindo da parte do Senhor. Porque a Bíblia, ela é a referência para avalizar toda a experiência pessoal, ela é a referência para avalizar toda a experiência coletiva, sendo uma bússola que nos norteia para a nossa jornada espiritual. É pela Bíblia Sagrada, querida igreja, que o Espírito Santo, até o dia que nós seremos arrebatados para entrar na glória com o Senhor Jesus, é por ela que o Espírito Santo vai estar nos guiando, sendo nosso companheiro, sendo nosso ajudador, até a segunda vinda de Cristo. E é por isso que a escola bíblica dominical, ela existe. A escola bíblica dominical, este momento que nós estamos tendo aqui agora, nesta manhã, este privilégio, ele é de suma importância, porque é o momento que nós temos para parar tudo e aprendermos da palavra de Deus, para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E é por isso que sempre que a igreja vai estar ouvindo essa mesma retórica, de que quem sobe aqui para ministrar, os levitas que estão aqui no louvor, todo mundo que sobe, que vem ao altar, comparece ao Senhor com muito temor e tremor na presença de Deus, porque isso aqui é muito sério. Nós não estamos aqui brincando de psicologia, nós não estamos brincando aqui de ensinar as pessoas a viver melhor. Nosso objetivo aqui é único e exclusivo: pregar a palavra de Deus, levar as boas novas às pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade e, acima de tudo, nos prepararmos para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? A autoridade da Bíblia. A Bíblia, então, tem ou não tem autoridade sobre você? A Bíblia tem autoridade, sim, sobre as nossas vidas. Mas vamos fazer um passeio no tempo? Eu preciso voltar com vocês agora, rapidamente, lá no ano de 1517. Eu adoro história, adoro voltar no tempo. Porque isso é importante para a gente entender o contexto de hoje. Irmãos, a lição, ela nos aborda e volta no tempo, lá no ano de 1517, para falar da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela começou com um alemão chamado Martinho Lutero. E isso foi um marco divisor no mundo espiritual inicialmente, mas que deu um desdobramento para o mundo político, para o mundo militar, para o mundo social, até mesmo o estabelecimento dos continentes europeu, africano, asiático, americano. Tudo teve um desdobramento a partir da Reforma Protestante. Eu tenho algumas considerações para fazer aqui para a gente entender isso aí, tá certo? A Reforma Protestante, ela começa com um único homem chamado Martinho Lutero, que se levanta em meio a um domínio sufocante da Igreja Católica, em meio a um domínio do Império Romano, onde a Igreja Católica, ela não era só a autoridade religiosa, a autoridade eclesiástica, mas ela era também uma autoridade política, uma autoridade bélica, uma autoridade militar, uma autoridade que extrapolava os limites da religiosidade. E Martinho Lutero, ele se levanta após ter uma verdadeira experiência pessoal com o Espírito Santo. Ele se levanta e coloca em xeque tudo aquilo que a Igreja Católica praticava de errado naquele momento ali. E isso aconteceu de uma forma tão singular, e ele nunca imaginava que isso
aconteceria e a extensão que isso daria. Porque naquela época as faculdades elas tinham o hábito, as universidades elas tinham o hábito de fazerem debates. E os debates eram feitos da seguinte maneira: você fixava algo que queria ser debatido em uma parede, em um determinado local, avisava, e aquilo ali era uma fonte de comunicação, de circulação da informação. Sabe o que Lutero fez? Lutero estabeleceu 95 teses, 95 afirmações, contestando toda a postura da Igreja Católica. E ele fixa essas 95 teses em um pergaminho, neste castelo, que tem uma igreja aí também, essa igreja na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Então é este local aí que Martinho Lutero fixa as suas 95 teses. E deixa eu te contar o tanto que era sério esse problema lá. A liderança da Igreja Católica, ela literalmente vendia a salvação. Como que se dava isso? Isso se dava através das indulgências. Como que é isso, Marcos? Me explica. Simples. Você está coberto de pecado. Você então comparecia até a autoridade do Papa, a autoridade que era designada pelo Papa, e ele estabelecia o preço que você deveria pagar para você alcançar a sua salvação. E Lutero, quando ele tem uma experiência com o Espírito Santo, ele entende que a salvação ela não depende de nenhum outro fator que o homem tenha que fazer para ser salvo. Ele simplesmente entende que para ser salvo, basta um homem entender e reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz. E aquilo ali simplesmente era o bastante. Só que Lutero ele não tinha ideia do vespeiro que ele estava mexendo. Porque como tinha muita gente que não se conformava com aquela opressão da Igreja Católica, pegam então as teses de Martinho Lutero e começam a disseminar e causar muito problema no meio da sociedade. Só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui 2 das 95, para vocês verem a profundidade e como que Lutero, a coragem e a ousadia dele para enfrentar a Igreja Católica. A 32ª tese de Lutero tem essa redação aqui, ó. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Ou seja, a pessoa ia lá, comprava o perdão, comprava a salvação, pagava lá alguma coisa. Então ele tinha um papel que era a carta da indulgência. Lutero, então, não só critica quem estabelecia a indulgência, mas também a pessoa que se submetia àquilo. A 33ª tese: deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus, através da qual a pessoa é reconciliada com Ele. Queridos, Lutero então foi um grande crítico do comportamento sufocante, errado, antibíblico que a Igreja Católica praticava. Um ano antes dele fixar as 95 teses, ele já tinha escrito um outro trabalho, que era o Comentários da Carta aos Romanos, onde ele já falava da questão do pecado, a questão das boas obras e a questão do livre-arbítrio. E a Igreja Católica, ela muito se incomodou com isso. Na época era presidida pelo Papa Leão X, e esse Papa, ele marcou alguns encontros para que fosse debatido academicamente as teses, onde que, num primeiro encontro, mais da metade das teses de Lutero foram absolutamente refutadas. Mas aquilo foi despertando tanto ódio na Igreja Católica, que a vida de Lutero estava por um fio. Já era perigoso manter Lutero vivo, ao ponto de, quando foi marcado um determinado debate em uma determinada localização, adivinha o que acontece com Lutero? Ele é morto, assassinado? Não, ele é sequestrado.
E ele fica sequestrado por 8 meses. Mas olha que coisa interessante. Sabe quem sequestrou Lutero? Os amigos dele, que temiam que ele fosse morto. E manteve Lutero escondido ao seu contragosto, porque ele não queria ficar preso, mas ele ficou escondido por 8 meses. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, Deus é tão maravilhoso, se preocupa tanto com a humanidade, que nesses 8 meses, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, deu a oportunidade das pessoas terem acesso às Escrituras, porque até então a Igreja Católica não tinha interesse que as pessoas lessem a revelação, a palavra, a mensagem, muito porque a maioria era analfabeta. E segundo, que quem sabia ler não tinha acesso às Escrituras. Então, nesses 8 meses que Lutero ficou escondido, ele traduziu a Bíblia para o alemão, e isso se transformou no primeiro grande ato de irradiação da palavra de Deus pelo mundo afora. Como que Deus usa uma pessoa com um propósito quando Ele quer que a sua palavra seja disseminada. Por que eu estou fazendo então, meus irmãos, questão de voltar lá na história? É para que a gente possa entender aqui nesta manhã o contexto religioso que nós estamos inseridos nos dias de hoje. E para resumir toda essa questão da reforma protestante, eu quero destacar, até porque a lição nos propõe isso, eu quero destacar um resumo de tudo isso aqui. Toda a reforma protestante, ela se resume em 5 pilares, tá? Que inclusive, acredito que muitos de nós aqui tivemos acesso à informação, foi amplamente divulgado aí nas redes sociais, na internet, que em 2017, 4 anos atrás, a reforma protestante completou 500 anos de história, isso foi amplamente divulgado. Mas tudo isso se resume em 5 grandes pilares, e a revista nos propõe isso aí. Quais são então, meus irmãos, os 5 pilares da reforma protestante? E preste atenção em mim aqui, isso não é uma aula de história, isso é um estabelecimento de uma regra de vida para nós nos dias de hoje. Porque se nós sairmos daqui com estes 5 pilares cravados em nossos corações, na nossa mente e no nosso entendimento, eu posso assegurar para vocês que nós estamos saindo daqui verdadeiramente crentes e convergentes com o que a palavra de Deus estabelece. Então esses 5 solas, os 5 pilares, são a sola Escritura, que significa somente as Escrituras, solos Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e soli deo glória, somente a Deus a glória. Então vamos lá rapidinho aqui. Sola Escritura, somente a Escritura. Então a reforma protestante, na qual nós participamos dela, de sua tese, de sua doutrina até os dias de hoje, ela indica que a nossa única fonte de doutrina, de buscar a orientação, vem unicamente da palavra de Deus, das Escrituras sagradas. Somente a palavra de Deus é então a regra de fé que a igreja deve praticar. Mas pastor, tem igreja por aí, tem seita, tem denominação que pratica outras regras de fé, a não ser a Bíblia? Claro que tem. Tem igreja aí, meus irmãos, que a Bíblia é uma das regras de fé. Às vezes o que a autoridade lá eclesiástica fala tem muito mais poder do que a própria palavra de Deus. Tá? Solus Christi, somente Cristo. Isso significa que Cristo, nós acreditamos, os reformadores, os protestantes, do qual os cristãos fazem parte, nós acreditamos que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. E você vai prestando atenção que na medida que nós vamos evoluindo, nós já vamos fazendo aí de forma direta e de forma clara uma separação e uma distinção entre várias religiões, porque há religiões que não entendem que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, mas para nós, cristãos, evangélicos, protestantes,
protestantes, pentecostais como somos, nós acreditamos que Jesus Cristo é o único mediador entre o Deus e o homem. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Vocês concordam com isso? Sola graça significa que a salvação vem somente pela graça. Isso aqui foi a pá de cal na briga de Lutero, dos protestantes, lá com a Igreja Católica. Porque a graça, segundo aqueles homens da época, ela não vinha unicamente pela graça, ela vinha pelas indulgências, ou seja, o homem tinha que fazer obras, praticar determinadas atitudes para que alcançasse a graça. E a reforma, então, ela vem dizendo o seguinte: somente a graça é o suficiente, somente a graça é o bastante, é uma obra realizada unicamente por Deus e que não depende de nenhuma cooperação humana para nós alcançarmos a salvação. Basta que a gente abra e aceite que Jesus fez por nós na cruz. Amém, meus irmãos? E olha que tem gente por aí, nos dias de hoje, nos dias atuais, nesse período de pandemia, tem muita gente aí, como eu vi ontem, uma determinada autoridade eclesiástica, vendendo colchão, dizendo que aquilo seria uma antecipação do conforto que um dia ele vai receber no céu. Vendendo colchão. Eu não vou falar o nome, não precisa, porque o nosso foco aqui é Jesus, amém? Amém? Não vamos dar importância para esse monte de coisa, não. Tem um determinado aí que estava vendendo feijão, caroço de feijão, para combater o Covid. Vendendo gotinha do suor, molhando numa toalhinha. Em outras palavras, passam-se o tempo, passam o século, passam anos e anos e anos, e parece que sempre é a mesma coisa, o mesmo golpe, tentando distorcer a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É por isso que é importante, e a lição nos exorta a isso aqui, a nós sabermos qual é o manual de referência de fé que a sua igreja pratica. Então deixa eu te falar uma coisa. No site da igreja, se você tiver a curiosidade, catedraldafamilia.com.br, tem um ícone lá chamado Quem Somos. Lá dentro existe então o credo e o manual de fé, o manual de doutrina das Assembleias de Deus no Brasil. São 14 entendimentos que estabelecem naquilo que a gente acredita. Eu vou ler apenas 5 aqui, exemplificadamente, que o nosso tempo está se encerrando. O que nós cremos como assembleianos? Nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em 3 pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter do cristão. Nós cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar a Deus. Nós cremos, meus irmãos, no perdão dos pecados, nós cremos na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo e em nosso favor. Mais uma apenas. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação conforme a sua soberana vontade. Isso, inclusive, foi objeto de uma lição específica aqui, a lição de número 4 deste trimestre. Então, meus irmãos, já caminhando já para a parte final da nossa lição, a revista também ela nos adverte a tomarmos cuidado com os modismos que andam acontecendo por aí, que andam tendo por aí. Então, só para a gente entender, o que é um modismo? Modismo é aquilo que é transitório, que está na moda, portanto, de caráter passageiro. E muitas vezes, muitas igrejas que não estão
enraigadas, que não têm a base em uma doutrina sólida, que é a palavra de Deus propriamente dita, ela acaba indo no vento do modismo. E muitas vezes aquilo que é então algo insubstituível, algo inegociável, passa a ser relativo dentro da casa de Deus. Isso começa na liturgia, isso vai até a extensão da própria doutrina, ou seja, a palavra de Deus sendo absolutamente deturpada por aí, de modo que o que menos se prega é Jesus Cristo como centro das Escrituras. Parece que estão preocupados muito mais em alimentar uma vida de facilidade, que as pessoas entram em uma determinada igreja e saiam dali bem para poder viver o seu dia a dia, ao invés de confrontar o homem com a palavra de Deus, e para que nós saiamos verdadeiramente alimentados daquilo que tem que ser a verdade absoluta para as nossas vidas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é o nosso guia, a palavra de Deus é a nossa bússola, e quando nós temos os olhos abertos para aquilo que a palavra de Deus diz e estabelece, porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não é algo que a pessoa lá fora que não tem entendimento diz que você é. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos. Então nós precisamos sempre buscar o entendimento nas Escrituras da palavra de Deus, porque pode vir igreja A, igreja B, fulano, beltrano, ciclano, falando qualquer coisa, que nós teremos o discernimento para poder examinar nas Escrituras se aquilo procede e se aquilo pode ser alimento para as nossas vidas. Eu estou morrendo de vontade de falar um monte de coisa aqui, mas eu não posso. Não posso porque o tempo já está esgotando e para evitar também que a gente perca o nosso precioso tempo falando de coisas inúteis, sendo que a gente tem muita coisa maravilhosa. Já viram falar da teologia da prosperidade? Vocês sabiam que tem doutrina por aí, religião por aí, que prega a confissão positiva? Sabem o que é a confissão positiva? A confissão positiva diz o seguinte, que o crente, quando ele afirma que vai acontecer alguma coisa para ele, aquilo tem que acontecer. Ou seja, se um crente falar que em 30 dias ele vai conseguir trocar de casa, aquilo tem que acontecer. Ou seja, vale, não é a regra que Deus estabelece as promessas bíblicas, não. Vale aquilo que Ele diz que vai acontecer. Ou seja, tudo deturpando, muita coisa ruim, muita coisa podre, muito evangelho, entre aspas, que não é evangelho, muita teoria aí de vida boa sendo falado por aí, por igrejas que não têm uma doutrina, que não têm a palavra de Deus como rocha. É por isso que eu gosto muito desse desenho da nossa igreja, esse símbolo aqui, ó, essa pedra, isso é uma pedra verde, tá? Isso é uma rocha, porque isso fala muito e deve falar muito aos nossos corações, porque simbolicamente a nossa família está debaixo da proteção de Deus e substanciado na rocha viva que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A gente sabe que a palavra de Deus diz que a casa, quando ela é firmada na rocha, pode vir a tempestade que vier, pode vir a chuva, pode vir o vento que vier, que ela não derruba. Essa é a rocha que a minha família e a sua família está firmada. Nós estamos firmados nessa rocha que é Jesus Cristo. Meus irmãos, eu já estou encerrando. E eu quero deixar para vocês aqui essa palavra de encorajamento. Que nós possamos sair daqui com os nossos olhos espirituais abertos. Vamos ter sabedoria, vamos ter discernimento, não vamos aceitar tudo que falam para nós por aí. Acima de tudo, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Examine as Escrituras. O Espírito Santo, ele é muito mais do que um fenômeno, como muitos pregam por aí, o vento do Espírito, o fogo, enfim. O Espírito Santo é uma pessoa, ele quer ter relacionamento, e ele usa a espada que está na mão dele
para falar ao nosso coração. Então que você procure, que essa lição sirva para você de entendimento, que o Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso consolador e o nosso orientador. E é através da palavra de Deus que Ele comunica conosco até o dia que nós seremos chamados para estar finalmente na glória com Jesus. Tinha muito mais coisa que eu precisava falar aqui, mas o nosso tempo é extremamente exíguo, mas eu creio que o principal foi falado aqui, que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Tomo isso como posse, como verdade na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.